Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A Polícia Federal realizou uma operação em Juiz de Fora e cidades do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, uma organização criminosa teria lavado bilhões de reais para desarticular uma organização criminosa suspeita de obstrução da justiça, Caixa 2, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Em Juiz de Fora, o alvo foi o cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com o Renan, uma das mais importantes da cidade. Um dos mandados foi cumprido na casa de Cristiano. A operação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa, suspeita de obstrução de justiça, Caixa 2, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro. A PF afirmou que o esquema era praticado de maneira sistemática. As investigações também mostraram que o grupo utilizou recursos não declarados à Justiça Eleitoral, com o objetivo de favorecer candidatos políticos nas eleições de 2024. A Operação Teatro Invisível 2 aconteceu em Juiz de Fora e em outras cidades do Rio de Janeiro. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Justiça determinou ainda o bloqueio nas contas dos investigados, que somam 3,5 bilhões de reais, e a suspensão das atividades econômicas de 8 empresas, em um esquema que acontecia por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie, empresas com vasta atividade econômica e aquisição de bens de alto valor. A operação é desdobramento da Operação Teatro Invisível, iniciada em 2024. Na nova fase, a Polícia Federal identificou que o grupo promoveu destruição de provas em meios digitais que poderiam incriminar seus integrantes. As investigações continuam com o objetivo de apurar novos dados envolvidos. Se condenados, os investigados podem pegar mais de 27 anos de prisão. Um dos investigados dessa operação é o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, do PL. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma ser inocente. Primeiro quero dizer que não foi encontrado valores na minha casa. Aqui foi apreendido indevidamente, por um erro da Polícia Federal, minha arma de fogo que eu tenho desde 2008 com registro. E segundo eles, constava que o registro estava na minha antiga residência. Na verdade, eu atualizei o registro e o registro é normal aqui na minha casa. Levaram uma correntinha, um par de brincos, que eu dei para minha esposa quando ela se superou do câncer, e levaram também telefone celular. Bom, todos esses fatos têm decorrência de uma operação que aconteceu durante as eleições referente a Teatro Invisível. Pessoas que ficam na rua disseminando informações, fake news. Isso aconteceu em várias cidades e nessa operação apreenderam relatórios referentes à cidade de Cabo Frio. Por isso, atribuíram a mim ter feito esse tal Teatro Invisível, que eu não participei, e me incluíram dentro desse inquérito. Outra operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje, mas em Viçosa. A ação tinha como objetivo combater fraudes contra a Previdência Social. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, sendo 7 no município mineiro e 1 em São Paulo. A polícia apurou que diversos benefícios previdenciários foram reativados indevidamente nos sistemas do INSS. As fraudes teriam ocorrido por meio do uso de senhas furtadas de servidores, o que possibilitou o acesso remoto aos sistemas da Previdência e a transferência dos valores para agências bancárias em Viçosa. Ainda segundo as investigações, foi identificado que 8 moradores da cidade atuavam como falsos curadores dos titulares dos benefícios, sem apresentar a documentação exigida ou qualquer vínculo legítimo com os beneficiários. O prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassa R$ 1.300.000. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. O 10º suspeito pela participação na morte do caminhoneiro Sebastião Felipe Ladeira, de 37 anos, se entregou à Polícia Civil nesta manhã de quarta-feira. Lucas Toledo, de 32 anos, se apresentou e foi encaminhado para o presídio onde já estavam os outros 9 suspeitos do crime. Todos os 10 investigados foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado consumado, 6 pela ação e 4 pela omissão de socorro. Felipe Ladeira foi espancado e atropelado após uma briga em uma casa noturna no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, no dia 23 de março.
O Ministério Público também ofereceu denúncia contra os 10 suspeitos pelo crime triplamente qualificado. O advogado de Lucas Toledo, Tiago Almeida, informou que o suspeito se apresentou de forma espontânea à Polícia Civil e não estava foragido, como, segundo ele, chegou a ser publicado nas mídias sociais. Em meio a notícias equivocadas que circulam nas mídias, a defesa técnica de Lucas Toledo vem a público esclarecer que o recém-denunciado jamais fugiu de suas responsabilidades perante a Justiça. Pelo contrário, sua conduta tem sido marcada por transparência e cooperação absoluta com as autoridades desde o primeiro momento. Mas a verdade lhe interessa. Quando intimado em 1º de abril, compareceu voluntariamente à delegacia, prestou esclarecimentos completos e, por iniciativa própria, disponibilizou seu veículo particular para a perícia, tendo plena ciência de que não é este veículo que, segundo concluíram a própria delegada responsável e o próprio órgão do Ministério Público, que teria causado atropelamento e morte da vítima. Sua ausência temporária da cidade foi previamente comunicada às autoridades competentes, sendo parte de compromissos profissionais regulares, documentados nos autos e previamente tratados com todas elas. Foi preso hoje pela manhã o foragido da Justiça Leonei de Oliveira Cruz, de 39 anos. Ele estava foragido desde junho do ano passado após fugir do presídio de Matias Barbosa ao voltar de uma consulta médica no Hospital de Pronto Socorro em Juiz de Fora. Informações pela seção de inteligência do 2º Batalhão, que detectou que esse autor estava homiziado numa residência no bairro Parque Independência. Diante das informações obtidas e da periculosidade do indivíduo, foi expedido um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na manhã de hoje. Este autor, que estava escondido dentro de um sofá, foi localizado e preso. Ele já havia recebido o benefício da saída temporária anteriormente e não retornou ao presídio. Leonei é condenado a 25 anos de prisão. Foi solto um dos vigilantes de 44 anos investigado pelo crime de estupro na Cidade Alta, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Civil, a decisão foi tomada com base em novas provas anexadas nos autos, incluindo vídeos e imagens de câmeras de segurança que demonstraram que no momento em que o fato teria ocorrido, o homem permaneceu dentro de um veículo, impossibilitando a participação no crime. O investigado agora está como testemunha no inquérito. Outras diligências estão em andamento e novas provas estão sendo analisadas para esclarecer o caso. E um homem de 33 anos foi preso hoje em Tocantins, na Zona da Mata. Ele teria tentado matar o próprio irmão e a cunhada. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o crime foi motivado por desavenças familiares e aconteceu em fevereiro deste ano. O casal se preparava para levar os filhos de 5 e 10 anos a uma reunião escolar, quando, durante uma discussão, o suspeito teria saído de casa armado e feito vários disparos contra as vítimas, na frente das crianças. Mesmo ferido, o irmão do atirador entrou em luta corporal com ele e conseguiu impedir novos disparos. O casal foi socorrido em estado grave, mas sobreviveu. A motivação do crime estaria relacionada à divisão de herança dos pais e ao corte de energia na casa das vítimas, facilitado pela companheira do suspeito. A prisão foi feita por policiais da Delegacia Regional de Ubá. O suspeito foi levado para o sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Vão a júri popular os acusados de matar Bruna Letícia no bairro Previdenciários, em Juiz de Fora. A juíza Joyce Souza ainda negou o pedido da defesa de responder em liberdade até o tribunal do júri. Ao longo do processo, outros pedidos de habeas corpus foram feitos. Também no processo, foi pedido um exame de insanidade mental da ré, mas não houve comprovação nos laudos. Para você lembrar, Bruna Letícia foi para um encontro no dia 3 de janeiro do ano passado com um casal. Lá, eles tiveram um encontro e a ré teria tido ciúmes da relação do acusado com a vítima. Bruna teria tentado ir embora, ligou para um amigo, mas o acusado pegou o celular dela e depois esganou até a morte. Depois colocaram o corpo em uma caixa e levaram para a área de mata, no Milho Branco. Lá queimaram parte do corpo dela. Eles respondem por homicídio por motivo torpe, emprego de asfixia e ocultação de cadáver.
E 4 pessoas foram indiciadas pelo assassinato de um empresário do ramo de eventos de 36 anos em Recreio. O crime aconteceu em maio de 2019 e a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito nesta terça-feira, depois de quase 6 anos de investigação. De acordo com a civil, a mandante do crime é a esposa do sócio da vítima. O irmão dessa mulher seria, inclusive, o responsável por contratar o executor, enquanto o quarto investigado conduzia uma motocicleta utilizada para interceptar o empresário. No dia do crime, o empresário foi surpreendido por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro do carro, em frente à garagem de casa. A vítima chegou a ser socorrida até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. Todos os 4 envolvidos, a mulher de 35 anos e os 3 homens, respondem por homicídio qualificado. O inquérito segue para o Poder Judiciário. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Jornal da Alterosa. Até já! A Polícia Militar perseguiu um homem suspeito de estar envolvido no tráfico de drogas na tarde de ontem em Muriaé. Em uma cena inusitada, o suspeito, para tentar fugir dos militares, buscou um caminho não tão conveniente. Confira comigo. Nas imagens é possível ver um homem em cima do telhado de uma casa na Vila Cavalier durante a perseguição com a Polícia Militar. Pouco depois, numa cena diferente, o suspeito aparece dentro do rio Muriaé, tentando se distanciar dos militares. De acordo com a PM, o homem é suspeito de estar envolvido no tráfico de drogas na região. Durante a batida policial, ele tentou fugir dos policiais, invadindo residências e quintais, além de pular no rio. Os militares realizaram um cerco e, com o apoio de outras equipes, capturaram o fugitivo nadador. Com ele foram encontradas 24 pedras de crack, além de R$50 em dinheiro. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão. Um homem que não teve idade revelada morreu após capotamento registrado na MG 133 em Tabuleiro. De acordo com o registro da ocorrência, a vítima conduziu o veículo no sentido Juiz de Fora Tabuleiro quando perdeu o controle da direção em uma curva, bateu em árvores e capotou. As causas do acidente são desconhecidas e o caso vai ser investigado. Foi confirmada a primeira morte por dengue em Juiz de Fora. A morte foi confirmada nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi um idoso de 69 anos que tinha comorbidades. Ele havia testado positivo para o vírus e não resistiu. Esse é o primeiro caso de óbito por dengue na cidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outras 2 mortes estão em investigação em Juiz de Fora. No total, o município tem 485 casos confirmados da doença. Os registros prováveis somam 1.497. Em Minas Gerais, já são 46.154 confirmações e 106.951 casos estão em investigação. 43 pessoas morreram no estado por causa da doença. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu de forma integral o decreto da Prefeitura de Cabo Frio que restringia a circulação de ônibus e micro-ônibus de turismo e estabelecia tarifas para acesso de R$ 2.500 por veículo. A decisão foi dada pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, relator da ação que foi movida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. O desembargador apontou inconstitucionalidade da medida e impactos negativos ao setor hoteleiro da cidade. Em nota, a associação explicou que o decreto ultrapassa qualquer padrão razoável de cobrança pública e impactam diretamente a atividade turística, que depende do transporte coletivo para atendimento de excursões, eventos e grupos organizados. Foi inaugurado o sistema prontuário online fácil na UBS Cruzeiro do Sul. Isso significa que médicos e profissionais vão ter acesso ao histórico completo do paciente em qualquer unidade de saúde pública de Juiz de Fora. Um dos objetivos é agilizar o atendimento. Márcia foi a primeira paciente a usar o novo sistema de prontuário digital. Antes era uma demora, né? Porque demorava mais um pouco, eles passavam para cá, de lá para o Pan Marechal, você tinha que ficar remarcando, às vezes saía, às vezes não saía, agora não. Agora eu já passei pela consulta, rapidamente ele entrou no sistema, já marcou, eu já estou saindo com o meu encaminhamento, pronto para fazer meus afazeres. A implantação do sistema foi apresentada em um evento simbólico. A previsão é que a tecnologia agilize o atendimento na saúde pública. Você vinha para consulta, você saía com um papelzinho na mão. E aí você tinha que marcar o seu exame, você tinha que marcar qualquer desdobramento do seu atendimento.
Agora, isso tudo é aqui por dentro, como acontece, por exemplo, num plano de saúde particular. Nós estaremos, certamente, gastando só os recursos necessários, sem desperdício. Você não vai a 2 lugares e vão solicitar de você os mesmos exames. Você tem um número enorme de abandonos de exames nos sistemas, todo mundo aqui sabe disso. A pessoa não vai buscar, porque ela não precisa mais. Para o profissional é mais tranquilo, é mais seguro. Para o usuário, a vida fica mais fácil. E para a população como um todo, nós ganhamos a garantia de que a fila é pública, transparente e anda. A gente pode ter como um exemplo um usuário que, eventualmente, por uma queda, acessasse o HPS no final de semana. Ao acessar, ele seria atendido por um médico, seria submetido a um raio-x, possivelmente, talvez, por avaliação médica, a uma tomografia e a exames de sangue. Quando ele retorna para a unidade básica de saúde para fazer a retomada do seu acompanhamento, que é o médico que cuida e acompanha esse usuário, esse médico não tinha acesso a nenhuma dessas informações. Então não conseguia ver o exame, não conseguia saber, inclusive, o que havia sido prescrito para esse usuário. A UBS Cruzeiro do Sul foi escolhida para testes do Prontuário Online Fácil. Todas as UBSs estão integradas e a previsão é que hospitais públicos da cidade também recebam a tecnologia em breve. Nós iniciamos essa implementação pela atenção primária, que é a ordenadora do cuidado e é a rede que cuida do paciente, a rede que acompanha a saúde do usuário. A atenção secundária e a terciária receberão ainda, ao longo desse ano, a implementação do sistema. Mas o mais importante é a gente garantir na atenção primária, porque o acesso à especializada é quando recomendado e a urgência e emergência quando necessário. Então, garantindo a implementação principalmente e primeiramente na atenção primária, nós preparamos a rede para avançar nessas outras etapas. Já deixei que às vezes eu tinha outros afazeres para fazer e não dava tempo, o horário que marcava, de eu estar lá marcando, então já perdi justamente essa consulta, dessa ortopedia. E agora não, facilitou a vida de todos nós. Você já conhece o Apareça na TV? Através desse projeto, você e sua escola podem conhecer os bastidores da TV Alterosa. Já pensou em conhecer o outro lado da TV? Imagina conhecer os nossos jornalistas, apresentadores ou tirar aquela foto aqui no nosso estúdio. Agora você pode. Você é professor ou diretor de alguma escola? Entre em contato através do e-mail alterosajuizdefora@alterosa.com.br e agende a visita da sua escola. Se você é criança, peça um responsável para entrar em contato conosco e venha conhecer a TV que o mineiro vê em Juiz de Fora. E assim a gente encerra a edição desta quarta-feira. Amanhã a gente volta às 6:50 da noite aqui no Jornal da Alterosa, edição regional. Até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.